como tu consegue aproveitar os diversos canais, né, para te poder construir marca também. Muitas vezes a gente acha que a construção de marca é tu pegar e descarregar um caminhão de dinheiro numa mídia de massa, né, e que teu produto vai girar. Pelo contrário, tem que entender o público-alvo, aonde ele está, qual é o produto que tu quer realmente interagir com ele e como tu vai gerar essas experiências nos vários pontos de contato que tu tem com ele. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Sellers Cast. E não é um episódio qualquer do Sellers Cast, é o último episódio da segunda temporada. A gente guardou aqui com muito carinho aqui para um grande cara, um grande amigo aqui que vai estar falando com a gente hoje. Já vou apresentar ele daqui a pouquinho. Mas assim, como a gente vem falando aqui ao longo desses 42 episódios, né, nossas temporadas são feitas por 21 episódios. Essas duas primeiras temporadas têm esse cunho mais biográfico, né, mais exploratório, para a gente entender um pouco mais do mindset dessa carreira aí que ela é tão importante, essa carreira comercial que ela é tão importante, né, com muito aprendizado, com muitas skills, só que ela não vem um padrão, né? Então a gente vê pessoas aqui, a gente teve a oportunidade ao longo desses 42 episódios de entrevistar pessoas incríveis, né, profissionais incríveis, com grandes cases de sucesso e de origens completamente diferentes, com backgrounds completamente diferentes, e cada um à sua maneira trouxe muito valor aqui para nossa série. E a gente está encerrando, né, essa abordagem, vamos chamar assim, né, nesse episódio número 42. Né? Agora, nos próximos meses, a gente retoma a terceira temporada de uma maneira diferente. Né? Em breve vocês vão saber como é que vai ser um pouco mais desse caminho. Mas está sendo uma honra aí finalizar essa temporada aqui contigo, Fogaça. Obrigado demais por estar aqui com a gente. Né? Fica à vontade de te apresentar um pouquinho aqui para nossa audiência. E, cara, vamos bater o papo aqui, que a gente já começou, inclusive, tá, pessoal? Enquanto a gente tá aqui batendo papo, a gente já falou coisa pra caramba. Né? Pena que a gente não gravou, mas a gente vai explorar bastante coisa aqui. Bem legal. Seja bem-vindo, Fogaça. César, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar encerrando essa temporada, então, né? Que passou tantos nomes importantes aqui, né? Que contribuem para a indústria, para o varejo, para os negócios em geral. Então, muito honrado de conseguir participar, contribuir e aprender muito. Só tem fera aqui, né? Então, aprender muito com vocês também. E que bom que conseguimos encaixar na agenda aí, né? Porque entre idas e vindas, viagem desse Brasilzão aí é difícil, mas conseguimos aí encaixar para poder bater um papo aí. Então, muito obrigado pelo convite. Que isso. A gente que fica honrado, cara. Bom, vamos falar sobre vários assuntos, Fogaça. Vários. Vamos entrar aí nessa nossa parte aí executiva. Vamos caminhar sobre todos esses temas aí. Tem muita coisa que a gente tem em comum, né? A gente estava falando agora há pouco antes de começar. Mas antes disso, cara, eu queria começar por uma outra abordagem, velho. Quem é o Fogaça atleta? Quem é esse cara aí que antes, né, de ir para essa linha executiva, né, começou uma carreira completamente diferente? Eu queria entender também como é que isso até hoje se mantém aí no teu mindset, como é que isso se perpetua até hoje contigo. Legal. Faz um pouquinho de tempo, mas eu sempre gosto de trazer nessa jornada profissional, porque eu tive a oportunidade de ser atleta, né? Então eu fiz as categorias de base do Grêmio, né? Então quase 10 anos de categoria de base do Tricolor. E é uma experiência... Tu é gremista, né? Sou gremista. Tamo junto. Tamo junto. Casualmente os filhos também acabaram seguindo, né? Não sei porquê, não sei se foi alguma influência, mas acabaram seguindo também, todos tricolores e gaúchos. E eu gosto de trazer porque realmente assim foi o início da minha carreira, né? Eu trago isso profissionalmente porque realmente a gente acaba desenvolvendo muitas habilidades, né? E não é habilidade do campo de futebol, é realmente habilidades como profissional. E lá atrás, com 14 anos, eu nem imaginava, né? Mas a questão da disciplina, né? A questão da rotina, a própria questão da resiliência, né? Porque eu estou num time grande, que é um Grêmio, tu tem a obrigação de ganhar. Todo ano tem aquela peneira onde poucos passam para a próxima fase, né? Para a próxima etapa, que é o infantil, juvenil, júnior, né? Até chegar no profissional. E eu tive essa oportunidade de poder, durante quase 10 anos, estar no Grêmio, na categoria de base, fazer muita amizade, relacionamento. Então, a gente puxa isso para hoje, né? Para nossa rotina. Depois, acabei indo para a Ubra, joguei 2 anos na Ubra, profissional. E encerrei minha carreira no Cruzeiro de Porto Alegre. Time, né, cara? A Ubra era fantástico, né? Tanto no futsal quanto no vôlei. E aí, na época, montou o futebol também de campo. Então, foi 2001. Eu saio do Grêmio, eu rescindo meu contrato no Grêmio e vou para a Ubra.
Encontro lá vários amigos que tinham saído de Grêmio, de Internacional, Caxias, Juventude. Fizemos um baita time, inclusive o Lisca era o nosso treinador. Caramba! Gente boníssima. E então são experiências que a gente vem trazendo, né? E aí eu me sinto, quando eu fui para o mercado de trabalho, né? Quando eu decidi, porque isso também é importante, a tomada de decisão de tu saber o momento de parar, né? Então para mim foi importante, eu parei com 23 anos mais ou menos. Se tu for ver, para te entrar no mercado de trabalho, já é uma idade avançada, né? Hoje a gente vê aí 18, 17, 19 anos profissionais no mercado, já falando 2, 3 línguas, com pós-graduação muitas vezes. Então eu paro com 23 anos e vou para o mercado de trabalho, mas com essa experiência, que aí poucos têm, né? A gente estava falando aqui no off, que é justamente isso. É o que tu vai carregando em cada experiência. E eu me preocupo muito em absorver tudo, né? Então, todos os treinadores que eu passei naquele período, eu procurei absorver o máximo. Meus colegas de clube, absorver o máximo. Então, quando eu fui lá com 23 anos, meu primeiro trabalho, que foi num call center na Atento, eu pude carregar muito disso. Disciplina, resiliência, relacionamento, né? Então, e aí depois tu vai te desenvolvendo com outras habilidades para poder tu te encaixar no mercado de trabalho. E não foi fácil tomar essa decisão, porque tu tem a expectativa de ser jogador, é um sonho de todo brasileiro, né? De ser jogador, de ganhar dinheiro com futebol. Só que a verdade é que 2% do atleta realmente é bem remunerado com futebol. 98% passa trabalho, né? Acaba não remunerando bem, né? Então, eu tenho vários exemplos assim de amigos que acabaram escorrendo essa carreira e dificilmente tu consegue manter times grandes, padrão de vida. E aí tu se depara lá com 30, 35 anos, sem ter uma condição financeira, né? Sem ter uma experiência de mercado. Muitas vezes a família acaba acompanhando, né? A esposa, os filhos, então também acaba a esposa não conseguindo também ter uma carreira. E aí tu começa com 35 anos para ir para o mercado. E aí acontece muito que, naturalmente, e é legítimo, que é tu acabar ficando no esporte, né? Então vira treinador, empresário, que é fantástico também, mas é um caminho que tu acaba se deparando lá com 35 anos. Então, eu tenho muito orgulho dessa jornada minha de início de carreira, de tudo que eu pude absorver nesse período e que eu utilizo hoje muito no meu dia a dia. Assim, eu carrego muito essa bagagem que eu adquiri lá quando jovem. E não me arrependo de ter parado. Tem muita gente que é frustrado também com o futebol, né? Eu não me arrependo, parei na idade certa, no momento certo e que contribuiu aí para minha jornada. Cara, isso é importante, né? Conviver com essas, vamos dizer assim, frustrações, né? Porque, como tu falou, acho que todo brasileiro, pelo menos todo menino brasileiro, né? Ou não sei se a geração atual ainda é assim, talvez esteja falando uma besteira, mas pelo menos da nossa geração ali, era um sonho, né, cara, de ser jogador, de tudo mais. Só que a gente sabe que é para poucos. Agora, quem chegou tão longe, né? Que é 10 anos de base, ir para um outro clube. Acho que tu passou pelo Cruzeiro também, não foi? Serrano Cruzeiro de Porto Alegre. Então, assim, cara, tu investiu valendo, né, sobre essa perspectiva. E tomar uma decisão consciente de parar, se reposicionar e conviver bem com isso, cara, já é difícil, né? Já é difícil. Mas tem a questão do esporte, né, Fogaça, assim, que o esporte ele traz para a vida vários elementos, né? Tem a questão da coletividade, tem a questão de saber como se posicionar, como ser uma peça dentro de um ecossistema, de uma estratégia, né? De muitas vezes, assim, ainda mais em futebol, talvez, tem, não só em futebol, mas qualquer esporte, tem a questão do ego, né? Tem como é que trata o ego dentro disso, né? Em prol de um objetivo coletivo. Então, acho que tem vários elementos que são paralelos, ou pelo menos deveriam, com a carreira executiva, né? Perfeito. A tua leitura é perfeita. E além de tudo isso, tem os diferentes níveis, né? Sociais, inclusive. Sem dúvida. Porque dentro de um vestiário, o vestiário é sagrado, assim, né? Quem teve oportunidade, não só do futebol, mas de qualquer esporte, o vestiário ele é muito sagrado, assim, ele é muito... tem a mística do vestiário, assim. Por quê? Porque ali acontece muita coisa que muitas vezes até não é externado, né? De realmente questões psicológicas, e a gente também sabe muito disso hoje, que tem muito atleta que acaba não performando em alto nível, não é pela qualidade, e sim por questões psicológicas, né? A pressão que passa, né? Até porque muitas vezes
é o único caminho que ele tem para poder ter um recurso financeiro para levar para casa, né? Então, essa experiência que eu tive foi muito legal nesse sentido, né? Então, eu sou classe social média, né? Meu pai é contabilista, agora aposentado, minha mãe professora, e a mãe sempre falava, tu vai treinar, tá, quer realizar teu sonho, mas tu vai continuar estudando. Não deixa de estudar, né? Então, eu treinava muitas vezes 2 turnos, de manhã e de tarde, e à noite ia para o colégio, né? Fui para a Ubra, a minha negociação com a Ubra foi estar estudando, ter bolsa de estudo para poder entrar na faculdade. Então, eu sempre fui conseguindo conciliar o esporte com o estudo. Mas no vestiário, eu tinha caras que tinham mais condições financeiras do que eu e tinha caras com menos condições financeiras do que eu. Isso é maravilhoso. Né? E histórias de vida diferentes. Caras que ali era o ganha-pão para a família. E outros que estavam ali se divertindo, que jogavam, mas depois saíam de Ferrari, né? E realmente acontecia. Então essa diversidade, assim, essa experiência, cara, é indescritível, assim, né? De poder navegar por todos os territórios, assim, isso é incrível. E pegando esse gancho da questão psicológica, isso também te prepara muito para frente, né? Eu comentei no início aqui da resiliência, né? Então, assim, até do teu sonho, porque tu joga ali uma grande parcela da tua vida se dedicando àquela atividade, né? E tu acaba tendo uma pressão também da família, muitas vezes, né? Dos vizinhos, enfim. Então, eu comentei que a decisão minha de parar de jogar, ela não foi fácil. Eu sempre fui um cara muito decidido, assim, na tomada de decisão. Mas tem muita gente que foi postergando e tentando manter muito por pressão, né? Muito por pressão da família, enfim. Então, isso já começa a te capacitar com alguns skills assim que depois tu vai aproveitar futuramente. E o ruim disso, né? E agora a gente está numa época de Olimpíadas, a gente vê, né? O quanto tem atleta que está nessa jornada e que muitas vezes a remuneração nem se compara com o futebol, né? O futebol ele acaba pagando muito para poucos, mas ainda paga para muitos. Mas muitos atletas que dedicam a sua vida ali, né? E até, além da questão psicológica, a questão física. Sim. Que o nosso corpo também não é feito para saltar 500 vezes para o treino, para te arremessar 1000 vezes. Então, fisicamente também, tu encontra muito desafio. Mas, realmente, sim, não é fácil, né? O esporte, ele é fantástico e a gente indica muito para meus filhos, por exemplo, né? E para quem está no nosso entorno, porque ele te exercita tudo isso, mas não necessariamente ele é teu único caminho de destino, né? Ele pode ser uma rota, ele pode ser uma fase que vai com certeza te ajudar muito no futuro, mas não necessariamente ele tem que ser a tua última via de escape, né? Então, por isso a questão do estudo, da capacitação, e até como normalmente se começa muito novo, é uma primeira experiência, né? Que depois tu vai te conhecer, né? Qual é a faculdade que eu vou entrar? Quais são realmente as habilidades que eu tenho, que eu quero desenvolver? Então, o esporte acaba sendo um primeiro contato, mas não necessariamente ele precisa ser o último, né? Porque a gente falou, realmente o funil ele é muito estreito e poucos vão chegar lá no fundo, mas como base ele vai ser útil o resto da vida. Porque o esporte, por mais que do ponto de vista profissional ele tenha suas limitações, mas do ponto de vista de formação social ele é eterno, né? Tipo, o que o esporte te deu. Hoje cara, eu pratico jiu-jitsu, né, cara? E eu adoro. Eu jogava futebol quando moleque. Eu cheguei até a pensar em algum momento que eu ia dar alguma coisa, mas logo eu desisti bem antes de assistir. mas, cara, o jiu-jitsu pra mim ele tem uma correlação que é o que eu falo que é o jiu-jitsu é o esporte coletivo mais individual do mundo, o esporte individual mais coletivo do mundo. Porque quando a gente tá no tatame, cara, a gente tá com os nossos colegas ali treinando, a gente tá se preparando para campeonatos e tudo mais. Só que tu tá treinando com o teu cara ali, com o teu colega no dia a dia, né? O que acontece? Esse cara tu já conhece ele, tu já sabe como é que ele treina, tu já sabe como é que ele, né? Tu já sabe, às vezes, até como passar uma guarda, como fazer alguma coisa. Só que quando tu vai pro campeonato, tu não conhece quem tá do teu outro lado. Então, a nossa preocupação ali no tatame é, às vezes, o cara que, sei lá, te deu um braço que não precisava dar e te facilitou uma finalização,
Tu falar pra ele assim, cara, olha só, segura o braço aqui, não faz assim, tal. Ó, me prende aqui pra que eu não possa passar e tal. Então tu começa a instruir o cara a dificultar pra ti o jogo, justamente porque tu precisa que todo mundo à tua volta esteja muito alto pra que tu vá pro campeonato e tenha chance, né? Porque se tu vai lá pra brincar todo dia de ganhar, cara, tu vai chegar no campeonato e vai tomar porrada, entendeu? Agora, se o teu time inteiro, né, cresce junto contigo, cara, e tu ensina o cara a ficar mais difícil pra ti, fica mais difícil e vai indo embora. Então, cara, e essa correlação do esporte, ela vem pra vida, né, cara? Por exemplo, no jiu-jitsu eu aprendi, por exemplo, a controlar a ansiedade em momentos de tensão, né? Tipo, cara, tu tem um cara de 120 quilos em cima de ti fazendo força, a única coisa que tu pode fazer é respirar e te calmar. Tu não tem muito o que fazer até tu esperar ele bobear, né? Então tu começa a trazer alguns elementos, cara, que o esporte ele muda o nosso dia a dia, né? Então acho o esporte é uma coisa assim, profissionalmente é complicado. Ser lutador de jiu-jitsu nunca foi meu objetivo. Mas agora, como desenvolvimento social, é incrível, né, cara? Eu brinco com o meu círculo de amizade, assim, então de brincadeira, obviamente. Cara, eu jogava para 50 mil pessoas, tu acha que eu vou pipocar aqui para entrar num palco aqui para 2 mil? Jamais, rapaz, já passei por isso aí. E até uma forma de tu te afirmar, né, de reafirmar e tal. Claro. Mas é um pouco disso, assim, né? A gente passa por essas experiências, assim, e muito jovem. Claro. Né? Pô, tu entrar num campo, numa luta e ter essa pressão, tu sente menos lá na frente, né? Então, tu realmente te traz essa experiência que tu vai usar pro resto da vida. E tu falou muito do treinamento, e eu uso muito com o time, né? Que é justamente isso, assim, o suor do teu treinamento, ele vai evitar o teu sangue lá na batalha. Total. Então, quanto mais tu treinar, mais tu te capacitar, mais tu buscar conhecimento, no dia realmente que tu entrar em campo, que tu ir lá precisar decidir, aprovar um projeto, sentar na frente de um cliente, tu vai estar muito mais bem preparado, né? Então, isso aí faz toda a diferença. Total. Cara, acho que assim, já deu pra acho que primeira parte aqui do papo já deu pra entender o teu modelo mental, né? Acho que já deu pra entender talvez pelo menos as bases aí de quem é o Fogaça executivo. Mas agora sim, cara, entrando pra transição executiva, né? Pô, saímos lá, entendemos que não era aquilo, né? Tudo bem, seguimos a vida, vamos embora, né? Vamos buscar um novo caminho. Era natural tu buscar daqui a pouco uma educação física, buscar, sei lá, fisioterapia, coisas como, né? Eu estudei fisioterapia, então tem uma história no meio aí. Que é o natural, que é o natural. E aí, pô, como é que sai de fisioterapia, então, pra vida executiva? É isso. Então, quando eu vou pra Ubra, que é uma universidade, né? Então eu fico quase 3 anos na Ubra, começo a cursar, então, faculdade e fisioterapia, que tem a ver com esporte, natural. Enfim. Natural. E curso fisioterapia até praticamente o último semestre. Caraca, que aí começam os estágios, né? Então tu começa a ter que estar no hospital, ter que estar na clínica, enfim. E aí começou a me tomar o meu tempo. Só que eu já trabalhava na época. Aí eu vou depois contar um pouquinho de como é que foi essa transição. Só que o que acontecia? Eu ia fazer uma entrevista de emprego, aí, tá, o que tu cursa? Fisioterapia. Só que eu estava fazendo uma entrevista para vendedor, para promotor. Aí os caras, pô, mas não tem nada a ver, né? Área da saúde. E aí também, aquilo que a gente falou no início, assim, tem coisas que tem que te encantar e que tem que... A fisioterapia, para mim, foi importante. Até hoje, uso algumas técnicas que eu aprendi, mas chegou um momento eu vi que não era o que eu queria, né? E aí eu tomo a decisão de migrar para marketing, né? Então eu migro para marketing, perco praticamente toda a faculdade, né? Aproveitei muito poucas cadeiras, mas entro aí numa atividade que hoje é a minha atividade principal, que é marketing, vendas, trade. Tu te via como marketing, por exemplo, como uma segunda opção ali, por uma questão de comunicação? Por que tu chegou no marketing? Assim? Quando eu tomo a decisão, aí eu tô falando mais ou menos aí de 2005, 2006, eu já passo a ter uma experiência comercial inicialmente. Então, quando eu tomo essa decisão de parar de jogar futebol, meu irmão trabalhava num grande provedor de internet. E aí eu ligo para ele e falei, cara, vou parar de jogar e preciso de um emprego. Arruma um emprego para mim aí. E lá tinha um call center que contratava muita gente, muito primeiro emprego. Ele falou, não, então eu vou te indicar aqui para te trabalhar no call center. E eu não tinha nem noção do que era, né? Nunca tinha vendido na vida. Apesar de ter um histórico familiar, meu pai é vendedor nato, assim, vendeu o carro e tal. Computador com fone de ouvido. Com fone de ouvido. Não, então tá, tu vai ter uma PA aqui, que é a posição de atendimento, vai entrar umas ligações aqui, tu tem esse script e tu vai vender pros caras.
E foi assim que eu aprendi a vender. E é uma experiência incrível, assim, porque a venda por telefone ela é muito diferente de uma venda presencial. Tu não tem, né, o contato do olhar, tu não tem a abordagem, tu não sabe o que a pessoa está Técnica do sentindo. espelho, aquela para ficar olhando pro... Exatamente. E é um script mais engessado, né? Acho que call center todo mundo tem um pouquinho de ranço, porque é aquela robotização que acontece. Mas, cara, para mim foi uma experiência incrível. Aprendi o que era vender, fazer abordagem, oferecer os produtos, né? Então, para mim foi importante. Começo como vendedor. Em pouco tempo, já passo a ter experiência como supervisor do call center. Só que até então, eu ainda estou na fisioterapia, então eu faço as aulas durante a manhã e tarde e vou para o call center às 7 da noite e vou até 1 da manhã. Então, essa era a minha rotina naquele momento. E aí, um profissional que era da minha equipe me comenta: Fogaça, tem uma vaga de promotor de vendas. E eu morava em Esteio nessa época. Meus pais são de Esteio, que é próximo de Porto Alegre. Tem uma vaga de promotor de vendas. Tu não quer participar da seleção? E eu também não sabia muito que era promotor de vendas. Dessa mesma empresa? De uma outra empresa, da Sempre Toshiba, uma empresa de eletrônico. Então, e aí eu tô no call center à noite e tô cursando fisioterapia durante o dia. E aí eu faço essa seleção para promotor de vendas da Sempre Toshiba e me identifico, passo a entender o que era promotor de vendas, qual era o meu papel no ponto de venda, me identifico e tomo a decisão. Vou virar promotor de vendas. E nisso, aí respondendo a tua pergunta, eu começo a entender que fisioterapia já está desconectado com a minha rotina daquele momento, com o meu desejo profissional, porque eu já tinha sido picado por vendas no call center e estava indo para um movimento de trade que era promotor de vendas. Então, migro para marketing, começo a estudar de noite e consigo trabalhar durante o dia como promotor. E aí abro esse leque do varejo, né? Então passo a visitar os varejistas do canal eletrônico, né? Então para a Sempre Toshiba, para conseguir positivar os materiais de merchandising, treinar vendedor. Então passo a conhecer o mundo do PDV. E aí também, pouco tempo, o meu gestor é promovido e eu acabo assumindo a supervisão dos promotores, cuidando do estado do Rio Grande do Sul todo. Aí começo também a desenvolver um trabalho de liderança, que até então eu tive um pouco... E é diferente também, o call center é uma rotina diferente, atípica, assim, né? Porque cada um está na sua PA, então tu tem alguns momentos de interação, muito sistema. E como promotor, não. Tu tem que estar no dia a dia, treinamento, capacitação, fazer todo o passo a passo que tem que ser feito no ponto de venda, relacionamento com o gerente de loja para te ter o melhor espaço. Esse é o ponto que eu ia falar, porque ali tu não está só liderando uma equipe, tu está se relacionando com outras empresas, tendo que negociar espaço com outras empresas, outras skills, né? Exatamente. E de um canal eletrônico que ele é super exigente, é um canal muito técnico, né? Então tem que realmente ter um profissional com uma capacidade técnica que consiga disseminar isso não só para o lojista, para o vendedor da loja, mas para o consumidor. Então... E até deixa eu fazer um parênteses, Fogaça, porque assim, a nossa audiência aqui ela é muito bem de consumo, né? A gente tem muito indústria de bens de consumo, distribuidor de bens de consumo que nos acompanha aqui. O promotor de venda desse canal mais elétrico, eu fui também, né? Ele é uma figura diferente, porque o promotor de vendas não é o mesmo promotor de vendas do varejista alimentar, Perfeito. Que é o repositor. Ele é um cara que ele tem que ter, né? Ele é um consultor técnico, muitas vezes. Especialista, né? Um especialista. Ele tem que saber do produto, ele tem que saber de detalhe, porque o cliente chega lá na loja, ele quer saber de detalhes, né? Pô, funciona assim, funciona assado, quantos pixels tem, quanto isso, quanto aquilo. Exatamente. Então o cara tem que devorar o manual dos produtos, que não são pequenos, entender e poder saber também da concorrência, né? Exatamente. Porque acaba sendo um vendedor técnico ali, né? De uma marca. Ele é um especialista, então ele tem uma capacidade, né, um conhecimento do seu portfólio muito maior. Ele tem que ter uma didática para conseguir treinar e capacitar os vendedores, porque ele também não consegue estar em todas as lojas ao mesmo tempo. Então ele tem que capacitar e passar para o time de vendas do varejista esses diferenciais. É um produto de valor agregado altíssimo, né? Quando a gente fala, obviamente, uma TV de LED, que no caso a gente trabalhava na época, computador, tablet, o próprio smartphone, né? Então, assim, são produtos de valor agregado alto. Então, assim, quando a gente faz esse comparativo pro varejo alimentar, bens de consumo, muitas vezes, valor agregado menor, um giro muito maior. Claro. Né? Então, tem esse trabalho de reposição.
e até eu gosto muito de falar para o time nosso de promotores. Casualmente, nós reunimos todos agora, há mais ou menos 15 dias atrás, e eu trouxe isso, né? Assim, qual que é a nossa diferença de promotor de venda versus o repositor, né? O repositor é o cara que vai pegar, vai no estoque, vai pegar a caixinha do seu produto, vai abastecer a gôndola, vai precificar, vai virar as costas e vai embora, né? Nós queremos ter promotores de venda, que promovem a venda. Então, assim, tem que ter um papel de colocar o produto no melhor ponto da loja, de maior visibilidade, de maior pega, nível dos olhos, de o material estar executado da forma correta, para que o shopper possa tomar a decisão da forma correta. Muitas vezes o promotor tem medo de fazer uma abordagem no consumidor, porque ele não se sente preparado, talvez não conhece bem o produto, ou a rotina dele, né? Ele tem que sair dali e ir para mais 4, 5, 6 lojas, ele acaba não dedicando tempo a abordar um consumidor, e ele é super importante. E a gente valoriza muito o promotor, porque praticamente todas as vezes ele é o cara, ele é o ponto de contato da empresa com o consumidor e com o cliente. É o cara que mais conhece o cliente. É o cara que mais conhece. Então, se ele não está bem treinado, bem orientado, se ele não está à vontade de poder falar de um produto, tu perde uma oportunidade gigante de impactar um consumidor lá numa abordagem, por exemplo. Então, a gente estimula muito o nosso promotor parar na gôndola. Um consumidor está ali pegando o produto, está na dúvida. E a gente fala, e o promotor de vendas tem vendas no nome. Então, ele também é um vendedor, né? E a questão do tirar a venda. Muita gente fala, tirador de pedido, tirar a venda. Tirar a venda não é tu tirar o pedido, né? É tu tirar a venda do consumidor. É tu poder abrir os olhos do consumidor com aquilo que o teu produto pode atender como necessidade. Virar consciência. Virar consciência. Então, esse papel do promotor, para nós, é super importante. Então, fazendo essa analogia, né, do promotor lá, da experiência que eu tive, e tu também, com o canal eletrônico, ele tem essa questão muito técnica, né? E tu de poder ter uma didática de poder passar isso, e que eu gosto e levo isso também pro varejo alimentar. Porque, claro, a complexidade é menor, no sentido de features de produto e valor, mas ele é tão importante quanto nessa questão de disseminação dos diferenciais do produto, a forma que tu vai realmente executar para gerar um impacto. Então, a gente sempre... a gente traz pontos de melhoria e traz as observações para tentar aprimorar cada vez mais. E muito essa valorização do promotor próprio, e nós hoje temos promotor próprio e promotor terceiro da agência, mas que o promotor ele vai ser um futuro vendedor. Ele é a categoria de base, a gente chama, né? A categoria de base para virar um vendedor, que depois vai virar um supervisor e, quem sabe, um gerente. Então, é uma categoria assim, que eu valorizo muito. Cara, e sabe que eu tinha uma máxima dentro da indústria. Eu tinha criado 4 grades tu falou, eu lembrei. 4 grades desse profissional. Para mim, quando o cara entrava, assim, o cara mais básico, mais júnior ali, para mim ele era o repositor. Né? Tipo assim, o cara é repositor. Cara, ele não cuida de precificação, ele não cuida de material, ele não cuida de... Cara, ele vai lá, repõe. Abastece. Ele é o repositor. Pô, ele começou a cuidar de precificação, começou a cuidar de algumas coisas assim, começou a ter uma atenção com o produto, ele vira promotor. Só que aí ele tinha um outro grade, que daí é o seguinte, que aí as ferramentas tecnológicas trouxeram, que é o seguinte, cara, esse cara é o cara mais próximo do ponto de venda, esse cara é o cara que tem a sensibilidade mais rápida de termos de movimentos, tudo que está acontecendo de dados dentro do ponto de venda. Então esse cara, a gente precisava começar a transformar ele num minerador de dados. Né? Então esse cara já vinha para um terceiro grade. E quando ele sabia fazer promoção, conseguia minerar dados, gerava informação, ele virava um agente sellout, que era o 4º nível ali, né? Que era o pré-vendedor. Então, cara, o cara que chega aqui e vira um vendedor, meu irmão, ele entra voando como vendedor, né? Então, tanto é que eu sempre achei, cara, se a gente consegue desenvolver um promotor desde a base, consegue desenvolver esse cara, ele vira o melhor vendedor daquela empresa. Por quê? Porque ele é um cara que brigava no ponto de venda. Cara, sabe como é que é o promotor no varejo alimentar, principalmente? O cara, o teu cara lá da Bali, ele dá cotovelado nos outros caras lá. E se o cara falar que o produto dele é melhor, ele briga, né? Ele briga, né? Sim. Então, assim, ele vai lá e defende a marca. Então, cara, se tem um cara engajado com a marca, que entende do negócio, que entende ponto de venda, que entende quando um produto muda de ponto, se ele vai ter uma elasticidade ou não. Se tu prepara esse cara, a hora que ele chega para ser vendedor, velho, é
é imbatível. Perfeito. Né? Ele traz a cultura do negócio e a briga no olho junto com ele, né? Sabe que uma das coisas mais difíceis, e a minha jornada, eu contei uma partezinha, nós vamos conversando, tem um tempo, né? Estamos tranquilo. É difícil tu ter profissionais que trafegaram nessas áreas todas. Uhum. E aí eu tô falando de 4 áreas. Eu tô falando da área de marketing. Uhum. Então, tu tem profissionais hoje de marketing muito focado em marca mesmo, né? E muitas vezes está desconectado com a ponta. Uhum. Aí depois tu tem uma área de trade marketing, né? Que tem um papel, eu sempre falo assim, fazendo uma analogia, que é aquela corrida do bastão. Né? Então, para mim, o marketing, o trade e merchandising é uma corrida de bastão. O marketing vai desenvolver a parte estratégica, posicionamento de marca, portfólio de produto, e vai passar o bastão para o trade desenvolver isso, pensando nos canais de atuação, pensando nas categorias que a empresa tem, e vai desdobrar isso para gerar uma experiência lá para a ponta, né? Lá para o cliente. E aí o trade, ele vai ter esse bastãozinho que ele vai passar para o merchandising, que é o cara que vai executar lá. Porque não adianta nós estar numa sala bonita que nem essa aqui, que é muito bonita por sinal, com ar-condicionado e com, né, um dashboard bonito e tal, mas essa estratégia não acontecer lá na ponta. Né? Tanto o ponto de venda, o consumidor e o cliente não perceber isso desdobrado lá na ponta. Então o merchandising tem esse papel de executar. O trade é o planejamento e o merchandising é a execução. Então esse bastãozinho ele tem que ir passando. E a quarta área é vendas, é comercial. Então assim, eu não consigo ver nenhuma empresa que não tenha essas 4 áreas conectadas. E é difícil ter profissionais que navegam bem nessas 4 áreas ou que têm entendimento, muitas vezes, dessas 4 áreas. Então, esse exemplo que tu traz, né, do promotor, do vendedor que foi promotor, que tem a visão da execução, que tem a visão da estratégia, que tem a visão de como o produto tem que estar bem executado e vai para uma posição de venda, cara, a cabeça desse cara é maravilhosa. Né? E, consequentemente, esse cara vai ter depois uma posição, né, obviamente, se desenvolvendo para isso, uma posição depois de gestão, mas é difícil. Eu, como gestor hoje e de uma equipe grande, a gente tenta buscar profissionais que tenham essa jornada, né, passando por essas, vamos dizer assim, 2 áreas, comercial e trade, e uma pontinha de marketing, mas é difícil, assim, são skills diferentes e que quem tem se diferencia no mercado hoje. Cara, ter essa visão holística, né, vamos dizer assim, eu migrei 2 vezes a minha carreira, né, cara? Migrei de eletro para bem de consumo, né? Que é o que a gente até tem falando aqui. E migrei disso tudo para tech, né? Então foi duas viradas, né? E uma das coisas que eu acabo observando, cara, é esse poder de mutação, né? Porque quando começa a ter um entendimento do negócio, tu tem a resiliência para mudar, né? E te transformar, tu acaba se transformando num profissional diferente, né? Exemplo, voltando pro teu caso, cara, né? Tem toda a tua história de atleta, legal, né? Teve a questão do call center, que foi teu primeiro contato com vendas, né? Aí depois teve uma relação com o mercado, que daí a sempre Toshiba ali, vamos dizer que foi a tua relação com vendas ao mercado, né? Porque uma coisa é tu tá com vendas no call center, mas depois tu tá com vendas ao mercado. E aí depois, cara, tu vai para Três Corações, e aí dá uma outra mudada importante na carreira. Vai para uma empresa de bens de consumo, né, de alto giro, de alta penetração, né, capilaridade, com uma dinâmica com um ticket médio bem diferente da sempre Toshiba, né? Claro que no primeiro momento ali tem a tua entrada por um canal, mas enfim, depois tem a transição. E aí tu vai efetivamente cair numa posição de trade também, né, cara? Então tu já tinha sido promotor, vendas, e aí tu fez essa trilha para trade. Me conta um pouquinho, cara, essa mudança, essa chave de eletro para entrar, botar o teu pé pelo menos ali, começar no bem de consumo. Muito bacana. E tudo isso que tu traz, assim, né? A coragem dessa mudança e do desconforto. Tu falou um pouquinho de desconforto antes, né? Tu entender que tu naquela posição
cara, tu já entregou tudo que podia entregar, tu já absorveu tudo que podia absorver, Uhum. qual que é a nova etapa? Exato. Né? A gente está se Exato. desafiando, qual é a nova etapa? E eu tenho muito disso, alguns me chamam de louco. Se pô, você tá tão bem lá, por que tu vai se desafiar e tal? Não, vamos embora. Acredito que aqui é novos ares, tem oportunidades de contribuir, mas de aprender muito também. Então eu gosto muito disso. E essa etapa foi justamente isso. Eu estou na Sempre Toshiba como representante comercial, cuidando do Rio Grande do Sul, então atendendo essas magazines. E recebo uma proposta. Posso fazer Claro. só um parênteses, assim, porque isso não pode passar tão desapercebido, assim. Só para dar a intensidade dessa mudança que o Fogaça vai falar agora. Para quem era promotor de eletro, ser um representante comercial, cara, era uma porta, daqui a pouco, uma carreira para a vida, né? Porque, pô, não era um representante comercial de eletro, tem um ganho expressivo, né? Tem cara que tá com a vida feita aí. Então, assim, ser um representante comercial de eletro era um estágio que não era simples de ser conquistado, né? E aí tu conquistou esse estágio e aí tu fez essa mudança já nessa condição. Então tu abriu mão de algumas coisas também, né? Então só para não passar tão desapercebido assim essa migração. É um belo gancho, eu preciso não passar tão rápido assim. Primeiro porque realmente foi uma experiência incrível, né? Então assim, eu passei a ser sócio, né? Então nós éramos em 3 representantes comerciais. Tive um mestre na minha vida que me ensinou tudo que eu sei, que é o Enio Tonê, que era um dos representantes, era Demir e o Enio. Então, assim, nós viajava interior adentro para visitar os clientes aí, varejistas eletrônicos, magazine, a gente chama. E, cara, ali eu aprendi tudo sobre varejo naquele momento. Então, eu fiquei quase 4 anos como representante comercial. E ali, para mim, foi uma virada de chave realmente, não só financeira, porque também começou a mudar minha vida financeiramente, mas a experiência e o convívio que eu tive com esses profissionais que me fizeram realmente conhecer tudo que eu sei de varejo e me despertar também para esses novos desafios. Eu estava confortável como representante. Cara, viajava de Hilux toda semana, né? Era dono do meu horário, né? Porque eu era sócio da empresa. Tinha uma remuneração super legal. Eu poderia estar como representante até hoje. Sem dúvida. E não tenho nada contra, pelo contrário. A gente tem muitos representantes, amigos, e os caras estão super bem. Mas eu tinha esse bichinho do incômodo que é, cara, eu quero fazer carreira, eu quero para uma empresa, eu quero aprender outras coisas. E aí recebo uma oportunidade de ir para Três Corações, quando a Três Corações lança as máquinas de cápsula, que eram do canal Eletro, onde a Três não tinha a expertise naquele momento. A expertise é no café, torrado e moído, solúvel. E eu sou convidado para fazer, então, o lançamento das máquinas no sul do Brasil. Então, foi final de 2013. E aí eu tomo a decisão dura de deixar a sociedade, mas entro num desafio para poder... posso falar que foi, com certeza, o maior período de aprendizado na minha vida foi os anos de Três Corações. Começo como comercial, atendendo, então, também as magazines, só que agora não só Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também. Num produto novo, que ninguém conhecia, né? Eu chegava num varejista do interior, mostrava a máquina, e eu andava com uma mala gigante. Aí eu abria a mala, tirava 2 tipos de máquina que tinha, que era bonita pra caramba, são bonitas até hoje, as cápsulas e tal. E os caras, tá, bichão, mas o cara vai comprar a máquina e não tem cápsula aqui na cidade, no interior? Como é que faz? O cara compra a máquina e não tem cápsula? Não. Se tu comprar a máquina, vai ter cápsula aqui. A gente tem o varejo, a gente atende. Eram duas áreas diferentes. Quem vendia para o varejo alimentar era uma equipe e o eletro era outra. Então, tu tinha que casar a venda. Se tinha máquina na cidade, tinha que ter cápsula. Às vezes tinha cápsula e não tinha máquina. Então, a gente ia conduzindo para conseguir fazer uma distribuição uniforme. Cara. Desafio legal, cara. E estamos falando... Eu, naquele momento, cuidava dos 3 estados, mas era o Brasil todo. Sim. E tu ia para um varejista do interior do estado... Lajeado, por exemplo, cara, não tinha. O cara não sabia nem que tinha que colocar cápsula na máquina. O cara achava que era grão. Tem gente que botou grão. Tem gente que botava leite na parte do dispenser de água. Cara, boas histórias. Mas o que foi muito legal, assim, em 8 meses, os grandes principais players do segmento, a gente conseguiu entrar. Né? Então, entramos em grandes varejistas aí, Colombo, Benoit, Lebes, Kerish, entre vários outros. E foi incrível, assim, uma experiência fantástica, um produto que estava começando, né, no mercado brasileiro
e o mercado internacional já era representativo, né? O mercado de cápsula. E aí começamos a fazer uma história muito legal na Três. E a Três Corações, ela é uma marca do Rio Grande do Norte. Muita gente acha que ela é da cidade de Três Corações, mas não é. Onde a marca principal do grupo é a Santa Clara. E ela fez uma joint venture com a Três Corações, que sim é de Minas, né? E virou Grupo Três Corações. E então a força de marca da Três Corações, ela era muito no Norte e Nordeste com Santa Clara e em Minas Gerais. Então o Sudeste para baixo não tinha ainda uma grande representatividade. E aí eu recebo o convite do Paulo, que é um dos irmãos que tocam a Três Corações, para assumir o trade da região sul. Que na época não era só os 3 estados, entrava Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também. E aí, beleza, eu tinha uma experiência de promotor e de supervisor lá na Sempre Toshiba, como trade da Três Corações, foi tirar de letra, de barbada. Só que era um outro contexto, né? Só que tu já pegou o varejo alimentar Aí junto. já pegou o varejo alimentar junto, então cuidava, na verdade, dos 3 canais. A Três, ela é muito forte no varejo alimentar, que foi daí minha primeira experiência, produto de alto giro. Era o canal que eu estava, que era o eletrônico, e o canal food service. São bares, restaurantes, hotelaria. Sim, então, um nada a ver com o outro. Nada a ver com o outro, né? Produtos, inclusive, distintos. E não só o pilar de trade naquele momento, não era só a execução no ponto de venda. Tinha toda uma questão de construção de marca também nesses canais. Tinha toda uma questão de eventos. A empresa é muito forte em evento, é um produto que precisa gerar muita experimentação. E também as mídias regionais. Então, rádio, TV, podcast, na época não tinha, mas tudo passava por essa posição. E, cara, foi uma experiência incrível. Incrível, assim, uma empresa fantástica, uma velocidade, tomar de decisão, sabe para onde quer chegar. E conseguimos fazer, na época, tinha 6% de share, mais ou menos. Quando eu saí de lá, eu estava com 25% de share, falando do sul do Brasil. Nem sei como. Hoje deve estar muito mais. Né? Mercado gigante. E não foi só pelo Fogasper, foi toda uma equipe que a gente construiu, todos os movimentos que a empresa fez com portfólio de produto, estratégia de marca e tal. Então foi uma experiência fantástica. E aí, 1 ano e meio, mais ou menos depois, eu recebo a oportunidade, o convite para ir para São Paulo tocar o trade nacional do Três Corações. E aí, aí tu morava em Porto Alegre. Aí eu morava em Porto Alegre, né? Morava em Porto Alegre. E aí recebo uma oportunidade de ir para São Paulo, isso em 2016. Fui para uma APAS, que é a feira supermercadista que tem em São Paulo, que é uma das maiores da América Latina. E não volto, já levei minha mala e fico lá para tocar o trade nacional do Três Corações. Também um desafio gigantesco. O que mudou, assim, né? Qual foi o aprendizado, um dos aprendizados lá na matriz? Até então, quando tu tá aqui na ponta, na regional, tu é muito mais executor. Claro que tu tem autonomia, e eu sempre fui um cara que gosto muito de projeto e tal. Tinha uma parcela de planejamento, 30% de planejamento, mas 70% é execução. É tu beber da fonte, né? Receber o direcionamento estratégico e tu executar aqui regionalmente. Quando eu vou para São Paulo, eu passo a ser um dos profissionais a construir a estratégia. A tu desenvolver a estratégia desses canais todos, né? E aí é incrível, né? Aí eu falo assim, até estava em São Paulo agora, desci de São Paulo aqui, o nível, né, de São Paulo dos profissionais, aí até da concorrência, do mercado, né? Sim. Ele é muito grande, muito alto. Sim, sim. E aí tu deu o exemplo ali dos treinos, né? Que tu precisa te exercitar com parceiros, players que são competitivos e que te desafiam. Cara, tu vai para São Paulo, teu nível vai lá para cima. Né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais lá dentro da Três Corações, Thiago Baceto, João Castron, Paulo, a Roberta Prado, profissionais incríveis que eu bebi da fonte e pude me desenvolver muito e fazer projetos incríveis assim dentro da Três, muito em cima dessa questão de canais. E aí um cash and care começou a explodir, então nós tínhamos essa necessidade de poder atender esse canal de uma forma diferente. Ao mesmo tempo nós tínhamos uma estratégia de como eu atendo a hotelaria do Brasil, né, através de maquinário, de comunicação, né? E a Três tem um negócio incrível assim que eu carrego também nas empresas que eu passo, que é essa questão de tu utilizar o canal on-trade para te construir marca, né? Porque a gente tem muito investimento hoje que acontece, a gente participa de eventos,
né? Faz sampling e é importante, ele funciona muito. Mas quando tu vai para um canal on-trade, e aí eu vou dar um exemplo aqui, sentar num restaurante, né? E ser bem atendido pelo garçom, ele ter propriedade para falar. Vou dar o exemplo do café, que nós estamos falando sobre o café. Falar sobre o café expresso, a diferença, né, da intensidade do café, se ele é um café da região, né, do Cerrado Mineiro, sul de Minas. Pô, tu já começa a ser impactado. Aí tu recebe um cardápio, que tá bonito lá, a imagem do produto, uma xícara bem tirada, né? Vem uma xícara bonita na tua mesa e tal. Cara, tu tá pagando pelo café, né? Num contexto de experiência incrível. E com certeza tu vai impactar esse consumidor. Na hora que ele for parar na frente da gôndola, ele vai considerar a tua marca porque ele foi impactado de forma diferenciada. Com certeza. Então o on-trade ele tem esse papel muito forte de construção. E a Três faz muito bem isso. De conseguir gerar essa experiência. Aí tu vai no aeroporto, tu é impactado visualmente no aeroporto. Tu toma um café lá, né, com todos os detalhes do café, com uma experiência completa. E isso faz a diferença na tomada de decisão depois do shopper. Então, como tu consegue aproveitar os diversos canais, né, para te poder construir marca também. Muitas vezes a gente acha que a construção de marca é tu pegar e descarregar um caminhão de dinheiro numa mídia de massa, né, e que teu produto vai girar. Pelo contrário, tem que entender o público-alvo, aonde ele está, qual é o produto que tu quer realmente interagir com ele e como tu vai gerar essas experiências nos vários pontos de contato que tu tem com ele. E, cara, tu falando agora, é interessante esse movimento, né, de tu falar. Eu acredito muito nisso, o Fogaça, da questão do ambiente, né? Acho que o ambiente, ele forja as pessoas, né? E aí, o ambiente competitivo de negócio, ele também forja. Então, se for pegar, por exemplo, indústrias que estão que atuam num segmento menos competitivo, elas vão ter, cara, mais dificuldades, vão ter mais, talvez coisas mais burocráticas, vão ter um comportamento mais lento, né? Agora, se tu vai para uma indústria que está numa categoria ou num ambiente competitivo com players nervosos, cara, isso tudo puxa, né? Tipo assim, se tu é uma empresa regional que lida com globais, cara, tu é obrigado a subir a régua, saca? O ambiente competitivo, ele faz isso com a gente. Tu é obrigado, não tem como. Ou tu faz isso ou tu não joga o jogo, saca? Não sobrevive. Não sobrevive, cara. E tem uma matriz, cara, que eu gosto bastante, assim, é uma matriz de diferenciação competitiva que mostra a escadinha, né? Que fala assim, cara, tudo nasce com um produto, o ambiente competitivo nasce com um produto, né? A primeira diferenciação competitiva que existe é preço, né? Depois é qualidade, depois é marca, e aí vai indo, só que vai expandindo o quê? O nível de serviço. Quanto mais competitivo é o negócio, melhor tem que ser a tua entrega de serviço. É o que tu falou agora. Tipo assim, cara, eu tenho que pensar na xícara sabe? Não é assim, não, cara, tá positivado, tá aí o produto, tá legal. Não, meu irmão, não basta. Não. Né? Não basta. O jogo é outro, né? É isso aí. É isso aí. E aí quando tu fala dessa questão de competitividade, né, e os players de mercado, e obviamente é um jogo, e aí tá falando de vários segmentos diferentes, Claro. E o jogo é competitivo, e aí puxando um outro gancho que é a bebida, né, e é o segmento que eu estou hoje, e fui Fruc recentemente, agora Bali, é um mercado muito nervoso, muito dinâmico, né? Muito. Então, assim, onde tem players que são gigantes, que são mundiais. E como é que, então, tu compete com esses caras? Nível de serviço, relacionamento, velocidade. Né? Então, assim, o quanto tu é mais ágil que o player que, às vezes, toma de decisão não está no Brasil. Né? Tá no outro fuso horário. Né? E como tu é assertivo, também conversando, a gente falou agora de público-alvo, com o público que tu quer realmente impactar, porque o Brasil, ele tem vários Brasis dentro. Muitos. Eu converso com o gaúcho de uma forma, com o baiano vai ser diferente, Carioca São de Paulo outro. é outro, Carioca é outro. E eu tenho que me diferenciar para poder impactar todos esses públicos. Então, assim, mas a exigência, ela te torna muito melhor. Muito melhor. Né? Então, se tu tá mirando, e aí eu fazendo uma analogia, nós falamos de futebol aqui antes, uma coisa é tu competir num campeonato regional, campeonato catarinense, um gauchão. Outra coisa é tu competir numa Champions League. Com esses caras tu compete na Champions League. Tu tem que ter um nível de competitividade para brigar com os caras. Senão tu nem sai da porta. Mas isso te faz muito melhor. Né? Isso te faz tu realmente te aperfeiçoar e conseguir brigar. E
E esses detalhes que tu trouxe, né, da tua matriz, é exatamente isso. A gente fala muito da questão de tu cumprir aquele plano que tu sabe que dá certo. Então, quando tu tem o mix correto, né, quando a tua execução está bem aplicada, né, quando tu tem um plano de negócio bem estruturado, tu tem não só o dado, mas a informação para tomar decisão, vai acontecer. Vai. Né? O produto, o preço, como a gente falou, está no início da cadeia, que hoje é muito similar, tu tem a tua diferenciação, mas o restante é o que vai realmente fazer tu ter sucesso ou não. Cara, e aí tu tocou num ponto assim que eu ia trazer para Três Corações, mas a gente pode trazer para Bali, né, que é o paralelo. Eu trabalhei, Fogaça, primeiro em bastante multinacional. Então era multinacional para uma espanhola, outra britânica, e profissionais fora da curva, né? Os caras, aprendi com gente muito, muito, muito fera, esse é o lado positivo. Mas tinha uma questão que até então eu não enxergava, que assim, a gente executava muita coisa enlatada. Tipo assim, a gente não tinha o poder de manejar uma estratégia, de direcionar, a gente não tinha essa velocidade, essas coisas vinham globais, né? Então, tem que seguir uma diretriz global, por mais que esteja num ambiente competitivo, né, intenso, com muita gente boa, tu ainda tinha essa limitação. Quando eu fui para a empresa familiar, cara, e já com a bagagem de multinacional, eu primeiro tive um impacto de falta de alguns processos, algumas coisas e tal. Mas logo depois, e aí talvez por ser intraempreendedor desde sempre, gostar de projeto, eu falei assim, cara, acho que isso aqui é bom. Acho que isso aqui, né, olhando pelo o copo meio cheio, acho que isso aqui é legal, porque dá para fazer isso. Eu nunca pude fazer tanta coisa, né, quanto eu posso agora. E aí tu começa a ter um tempo de reação que esses caras globais não têm, né? Então, tu enfrentou o mercado lá, tu teve esse gostinho lá na 3, né? Tipo, pô, agora eu vou participar desse jogo. E, cara, e na Bali hoje, né? Assim como na Fruc, mas vamos focar na Bali hoje, tu joga contra caras globais que não tem a mesma velocidade que tu tem, né? Por estar num ambiente, né, mais controlado, digamos assim. Isso tu considera uma vantagem competitiva das empresas nacionais que estão jogando esse jogo, não só dessa categoria, mas de qualquer outra categoria que enfrenta globais, que muitas vezes a gente vê isso, né, cara? A gente vai entrando um player nacional que entra numa categoria com players globais, acaba às vezes não entendendo esse tamanho dessa oportunidade que tem, que é o tamanho da velocidade do tempo de resposta, né, que a gente tem aqui. Perfeito. Assim, existe uma questão que é tu conhecer o território onde tu está botando o pé, conhecer o mercado. Por que muitas vezes essas empresas demoram para tomar decisão? Elas não conhecem o território. Perfeito. E aí tu tem um poder de convencimento, uma energia para convencer muito grande. Eu lembro de um colega que comentava assim, cara, eu ia apresentar um projeto lá pro cara que estava no México e falava para ele sobre Gramado. Sim, ele não sabia onde era Gramado. Sim. Não conhece. Sim. Como é que eu vou dizer que o Festival de Gramado é importante? Que o Natal Luz é importante? O cara não conhece. Então, eu acredito, e a gente sabe, né, todo mundo que está no mercado, o quão competitivo tá e quão dinâmico tá. A tomada de decisão rápida, ela é fundamental. Ela ou te coloca ou te tira do jogo. Né? E aí eu tô falando um pouquinho, entrar um pouquinho na questão da categoria de energético. A categoria de energético é uma categoria que mais cresce. É uma categoria que vai chegar agora em 2026 em 22 bilhões. Né? Então é uma categoria super relevante. A Bali hoje é a empresa que mais... Isso é 3x? De hoje para lá é 3x, 2x? Quanto é esse crescimento? Cresceu 3x nos últimos 5 anos o mercado. A Bali cresce 25 vezes nos últimos 5 anos no mercado. Caramba. E aí, pô, por quê? Vocês são melhores que os outros e tal? Cara, é uma série de coisas, né, que agregam. Mas eu te diria que uma das principais é justamente essa velocidade de acompanhar o mercado. Né? Então, assim, é um mercado que tinha uma ocasião de consumo muito atrelada à bebida alcoólica. Né? Então, o consumo de energético estava muito atrelado à casa noturna, né? A encontros e misturas de bebida com destilados. E isso, nos últimos anos, ela começa a descolar e começa a se criar outras ocasiões de consumo. Então, hoje, tu consome energético na academia,
para estudar, Uhum. para o empreendedor que fica lá 12, 15 horas no dia trabalhando, Substitui o café. muitas vezes. Uhum. Então, tu abre o leque. Só que aí tu precisa ter uma empresa que se adapta a isso e atende a necessidade. Hoje a Bali é uma das poucas empresas que tem, por exemplo, os 3 tipos de embalagem que atende o consumidor. Tem a embalagem 2 litros, que é familiar, que usa para compartilhar. Familiar a gente chama pelo tamanho, né? Uhum. Mas tu divide com os amigos, né? Num momento de Ocasião de consumo ocasião de completamente consumo, diferente. né? Uhum. Tu tem uma embalagem de lata 473, que ela pode ser ou individual, dependendo da tua forma de consumir, ou tu compartilhar também. A minha é individual. É individual, então Essa, 473? essa é Eu, quando estou na estrada, também. Né? E tenho tido bastante tempo na estrada. E depois nós temos a embalagem 269, que é o shotzinho que a gente chama, né? Aquela dosezinha para te energizar naquele momento. E isso é para te poder atender a necessidade do consumidor. E o outro viés muito acelerado, que é um diferencial competitivo, é a questão dos sabores. Né? Então, assim, a história da Bali ela é muito nisso. Ela nasce como tradicional e quando esse movimento começa a acontecer, fora do Brasil, inclusive, começa a vir um sabor tropical, né? E depois um melancia, a Bali foi uma das pioneiras a lançar esses sabores e atender essa necessidade do cliente. Né? Porque o mercado tinha esse desejo e a concorrência não conseguia atender. Então a Bali, com a sua velocidade produtiva e nunca abrindo mão da qualidade, que é importante, conseguiu disponibilizar para o shopper esses sabores que naquele momento tava em alta. Né? Então essa velocidade de lançamento, e tem uma história muito legal dos sabores, que é quando a Bali começa a dar essa virada de faturamento, e aí nesse momento, por enquanto, só 2 litros, né? A lata foi entrando depois, mas que foi quando o Tropical entrou e deu muito certo, quando o Melancia entrou e deu muito certo, a Daiane, que é a nossa diretora comercial de marketing, aí pegou gosto dos lançamentos e queria lançar um outro produto. E ela pergunta para um bartender, assim, o que tu mais faz de drink aqui? O que mais sai de drink aqui? O que tu mais mistura aí? Ele falou, não, o que mais mistura aqui é maçã verde. A gente está usando muito o xarope de maçã verde. Uhum. É mesmo, é. Maçã verde. Ela ficou com aquele negócio na cabeça, aí liga para um comprador para fazer o check, né? Cara, como é que tá a tua venda de xarope de... O que mais vende? Cara, a curva de venda aqui é o maçã verde. Ela, vou lançar o energético maçã verde. Lança o produto e o produto é sucesso até hoje. É um dos que mais vende no nosso portfólio. Caramba. Então, a sacada de tu estar percebendo o mercado e o que nós começamos falando, de tu respirar o mercado, de tu estar na loja, de tu falar com o promotor, de tu falar com o bartender que está no evento, que está no bar, de tu falar com o comprador, com o gerente de compras e poder tomar uma decisão e assumir risco. Porque tu assume risco também, né? Quando tu vem com a proposta enlatada, como tu deu o exemplo aqui, cara, tu vai executar. Se der errado, não foi tu que pensou, foi o cara lá de cima. Tu transfere a responsabilidade. Sem dúvida. Agora, quando tu pega essa latinha, tu abre ela, tu quer servir ela num pirizinho, tu quer botar um talher diferente, o risco é teu. Mas que bom que é a gente poder correr risco com a nossa cabeça, com a nossa experiência e com aquilo que tu entende de mercado. Então, essa competição, né, com os players de fora, ela é muito saudável, até para o varejista. Porque se tu tem uma categoria que tu tem monopólio de 1 ou 2 players, tá na mão dos caras também. Então, é muito importante o papel da indústria nacional, né, do varejista abrir essa oportunidade, porque muitas vezes a gente fala muito, eu vim de um evento agora em São Paulo, muito dessa questão da cooperação da indústria e do varejo. Né? Porque até então se falava, o varejista só tinha questão financeira de investimento, né? A indústria só queria fazer sell-in e vender. Hoje não, a gente tem que construir estratégia junto. Tu tem que abrir teus dados para mim poder construir um plano de negócio que atenda não só a tua necessidade, mas a do consumidor, que é quem realmente decide o jogo. E até tem uma boa que se o consumidor não comprar, ninguém vendeu. Fato. Né? É fato. Eu não te vendi, eu transferi teu estoque para ti, o varejista não vendeu, então o shopper, o consumidor lá na ponta é o cara que vai ditar o sucesso da indústria do varejo. Então essa cooperação, esse trabalho em equipe, aí a gente tem, né, a questão dos dados, de tu poder abrir os dados e construir realmente um JBP bem estruturado, né, pensando no crescimento de todos. Ainda é um desafio, mas acho que tem tido muita evolução em relação a isso. E aí, quando a gente fala de dados, não é só dados, né? É tu poder transformar esses dados em informação e poder tomar a decisão de forma correta. E cara, assim, acho que o mercado está mais maduro, né, Fogaça? A gente vê o mercado onde os dados ele era restrito, era escondido, né? Era aquela coisa assim, mais desconfiança e tal.
Mas até eu faço uma analogia que é o seguinte, acho que a gente vê um mercado onde a gente... a indústria e o varejo, a gente ficava um com o outro, né? Uhum. Aquela coisa assim, cara, vamos lá, né? Estamos aqui esse mês que vem a gente vê e tal. Só que agora, para ter sucesso, tem que casar, né, velho? Tem que casar. E aí, para casar, velho, tu não tem como sentar com alguém, casar, sem alinhar a expectativa. Cara, o que nós queremos de futuro junto? O que nós vamos fazer para dar certo esse relacionamento? É o JBP, né, velho? Hoje em dia, para o negócio dar certo, ou a gente divide estratégia, os dois cooperam em função, em regras claras do que cada um precisa. A indústria precisa disso, o varejo precisa disso, cara. Você tem que ceder aqui, o outro tem que ceder aqui, para que o relacionamento flua e o casamento seja saudável, né? JBP virou as siglas do momento, né? Mas a gente vê muito ainda JBP do PowerPoint. Claro. Né? Que é aquilo que está lá, tu projeta, mas tu não constrói realmente, né, esse plano. Né? Ou ele fica unilateral somente, né? Às vezes só a indústria está olhando para ele, porque ele é um direcionador. Mas se tu realmente não somente planejar, mas executar e mudar a rota, que dificilmente tu vai conseguir, vamos falar num JBP de 12 meses, certamente tu vai ter mudança de rota nesse meio do caminho. Natural. Né? O mercado é dinâmico, vai ter. Então, tu te adaptar, tu ter essa... E aí tu deu o exemplo do casamento, e é muito boa, que é tu ter a confiança. Né? Tu não casa e diz assim, nossa, a televisão tu não liga porque é minha, não é tua. Né? O banheiro tu não usa porque é meu. Não, cara, nós temos que construir junto aqui. Exato. Vamos abrir os dados aí, como é que eu posso te ajudar nisso? Exato. E hoje nós temos dificuldade até de ter número de estoque. Quanto eu tenho de produto no teu estoque? Né? O que a gente pode fazer para poder trabalhar melhor esse produto? Né? Então, são coisas que parecem básicas, mas ainda é um desafio. Mas tem uma evolução muito grande. Eu tenho participado de alguns eventos de varejo e que a indústria está participando, e esses parceiros de negócio, né, como a Sellers entre Scantec, Nielsen, esses parceiros de negócio, eles são importantes também nesse papel de poder ser o elo de ligação entre a indústria e o varejo, né, de trazer realmente essa segurança nos dados, essas informações de forma estruturada, para que realmente se beneficie. Só tem uma pessoa que tem que se beneficiar lá é o consumidor lá na ponta. É isso. Toda essa estratégia tem que definir. Eu falo muito assim, né? Muita gente me pergunta, que ainda é novo, né? A questão do trade. Muita gente... Tem empresas que não sabem o papel do trade. Porra. E eu falo muito assim, o trade ele tem duas principais funções. Uma é gerar uma experiência maior do shopping. E a segunda é tu gerar mais venda. É isso. E uma vai ser consequência da outra. Eu vou vender mais se eu gerar mais experiência. É isso. Então, assim, esse é o nosso papel. Nós temos que pensar, como trade, como que a gente faz essa experiência do shopper ser diferenciada, né? Ser cada vez mais impactante e, consequentemente, gerar mais venda, que vai ser bom para ambos. Cara, e assim, a gente ainda vive num mercado, né, Fogaça, que tem muito trade que é merchandeiro, né? Que tu vai falar assim, cara, não, o cara é de trade. Cara, o cara cuida dos promotores, o cara tá falando que é trade. Não, irmão, isso não é trade. Isso é parte do trade. Isso é até uma ferramenta de trade. Mas, cara, eu escuto direto o pessoal usando o termo trade para falar de merchandising, né? Só que o merchandising é parte do composto do trade, né? Então, cara, como é que a gente analisa mix ideal, como é que analisa precificação, como é que valida a verba, como é que vê payback das ações. Cara, e o fator principal, que é o elemento-chave para mim, que vai ao encontro do que tu falou agora há pouco, que é o que talvez falte um pouco mais, é uma cultura de governança, sabe? Porque hoje, cara, a gente tem muito dado, muito plano e às vezes não tem pouca governança. Então tem muito PPT, tá aqui, cara, olha só, tá aqui o que nós vamos fazer, mas apresentamos numa reunião, 6 meses depois ninguém lembra daquele PPT, ninguém olhou mais, né? Porque a governança ela não faz parte ainda da cultura do negócio, né? Exatamente. A gente falou antes, né? Assim, os dados, ele é o petróleo. Precisa refinar isso. E ele precisa transformar lá em combustível, né? Então, assim, hoje, minha percepção, eu não acho que falta dados. Não. Acho que da pequena empresa a uma multinacional, ela tem muitos dados. É como tu transforma esses dados realmente em alguma ação, alguma iniciativa. Então, essa governança que tu fala é justamente isso, né? De tu poder... E muitas vezes a gente terceiriza isso. Não, eu preciso ter uma área de inteligência de mercado que me traga... Claro, quem tem é maravilhoso, ajuda. Mas, cara, é um papel também do vendedor, papel também do trade, né? E aí a gente fala muito...
de inteligência artificial, né? E é realidade, é fato, né? É a nossa rotina hoje de trabalhar muita inteligência artificial. Sim. E o que vai diferenciar, e eu falo isso para o time, o que diferencia hoje, seja um promotor ou seja um vendedor, vamos pegar o exemplo do vendedor. Uhum. O vendedor que não vai perder o emprego para inteligência artificial é esse cara que se diferencia com dados, com informação, que realmente ele agrega lá na hora de uma negociação, de sentar numa mesa de negociação, que traz visão do mercado, que traz tendência do mercado, né, que usa esses dados para poder gerar negócio para o varejista, né, que entende como é que é a cabeça da tomada de decisão do consumidor. Esse é o cara que vai permanecer. O cara que só tira o pedido ali, a inteligência artificial, o robozinho, vai tomar o lugar desse cara. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, e é importante, toda empresa está se atualizando para ter ferramentas que ajudam, mas esse profissional ele tem que saber usar, né? E a questão da humanização nunca vai se perder. Nunca. Isso aí é o que carrega toda a estratégia, não tem como ser diferente. Porque a gente muda a ponteira, né, cara? A questão é a seguinte, o algoritmo, os dados, eles podem nos dar algum caminho. Só que esse caminho ele tá sendo influenciado por uma base histórica, né? Agora, assim, enquanto lança um produto novo, nós estamos aqui com Bali Frigels aqui. Cara, né? Aqui estão com Bali Frigels aqui em cima da mesa. Depois eu quero ver mais um pouco sobre isso. Mas, cara, como é que a gente desenvolve uma categoria? Né? O lance da DAI, né? Tipo, cara, vamos fazer uma maçã verde. Cara, não tava em nenhum algoritmo dado para dizer assim, vamos lançar... Cara, isso é feeling, isso é relacionamento, cara, é o gatilho que o cara de vendas tem que ter, mas ele tá em quê? Embasado em dados, ele tá buscando oportunidade, ele tá cavando informação, ele não tá reagindo só a isso, né? Cara, deixa eu te falar, eu nem sei quanto tempo a gente tem, eu sei que o papo, foi, né? dois episódios. Pô, mas assim, turma, a gente, final de temporada, então a gente vai sair de férias depois. Não pode cortar, hein? Não pode ter corte, hein? Tem que ser na íntegra. Vamos ver quem são os guerreiros que vão ver até o final. Cara, pra gente ir pro uma linha final, cara, eu peguei o papo de governança, de carreira e tal, mas eu queria voltar ali pra uma questão ali pro Fogaça pessoa física aí. Tu também tá hoje com governança de atleta aí, né? De corrida e tudo mais. Me conta um pouquinho dessa tua faceta aí mais pessoal. Te inventa cada uma, né? Então, eu contei um pouquinho do meu início, que foi como atleta profissional. Então, acaba ficando esse lastro, né? Tu carrega muito isso. E quando a gente vai para essa jornada executiva também, tu tem muita exigência, né? De estresse, né? De cobrança, de viagem, de rotina. E esse equilíbrio ele é fundamental. Né? Não tem como ser diferente. Antigamente a gente falava assim, não carrega o teu problema de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Cara, não tem. É uma coisa única. Né? Nós somos humanos e vamos carregar aquilo que a gente está vivenciando dentro do teu ambiente. E aí, dessas jornadas todas que eu contei aqui um pouquinho da minha carreira, da minha trajetória, no último ano eu acabei me desafiando. Né? Então, assim, aumenta peso, baixa peso, né? E aí eu comecei a voltar a correr. Futebol eu abandonei, né? Então, futebol faz uns 8 anos que eu não jogo futebol. Nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Com meu filho de vez em quando. Mas não jogo mais. E senti a necessidade de ter esse equilíbrio físico e mental também, porque a atividade física ele traz muito isso. E aí comecei a voltar a treinar o ano passado, né? Perder um pouquinho de peso. E a gente fala muito também assim, como todo mundo tem só uma coisa que todo mundo tem igual, que é o tempo, as horas do dia. Todo mundo tem 24 horas, fato. Como é que uns conseguem fazer tanta coisa e outros não tanto? Né? Tu tem que realmente fazer uma gestão do tempo. E aí eu comecei, cara, vou levantar todo dia 5h30 da manhã para mim voltar a treinar. E vamos embora. Comecei a 5 km e tal. Comecei a perder peso. E aí eu tenho uma cunhada que é maratonista. Ela disse assim, Fogaça, vamos escrever na maratona de Porto Alegre? Isso era novembro, dezembro do... Não, mentira. Era fevereiro desse ano. Eu já tinha ali 3 meses que eu estava treinando e voltando à atividade física. E a gente gosta de confusão, né? E aí eu comecei a pensar, se tu não tem um objetivo ali na frente, que para tipo realmente alcançar, daqui um pouquinho vai chegar o inverno,
a caminha tá quente, né? Tu não vai querer levantar para treinar e eu vou voltar lá para os meus quase 100 quilos que eu tava. E aí eu falei pra Carol, vamos embora, vamos escrever na maratona. Escreveu na maratona de Porto Alegre e aí começamos uma rampagem de treinamento. Maratona é 42 quilômetros, né? E eu comecei a treinar com 5 quilômetros. Mas aí também a importância de tu ter os profissionais certos do teu lado, Quando né? Então, Quando é a maratona? maratona era em junho, Tá. aí teve a enchente de Porto Alegre, e aí do Rio Grande do Sul, Sim, e aí sim. acabou, né, sendo adiada e ficou agora para setembro. Então, nós estávamos agora, falta 50 dias para a maratona. E só que aconteceu, veio a enchente e nós estávamos treinando já 36 quilômetros, nós estávamos fazendo já na rampagem final para a maratona. Veio a enchente, desmobiliza tudo e voltamos agora de novo para essa rampagem, né? Então, mas a importância de ter profissionais junto contigo. Então, a Carol é a minha educadora física, então ela planeja todo o meu treinamento. Então, cada dia eu tenho uma atividade para fazer lá. Inclusive, no final de semana eu vou correr 18 quilômetros para começar a ter essa rampagem de novo. Vou chegar lá perto da maratona com 36 quilômetros mais ou menos de longo. Uma nutricionista, o pessoal se benzendo aqui no estúdio aqui, mas vamos chegar lá, dá para chegar. Eu nunca fiz maratona, vai ser minha primeira maratona. Eu fiz meia maratona, já fiz 3 meia maratona, que é 21 quilômetros. Mas é o desafio, aquele negócio que nós comentamos do desconforto. Uhum. E de tu estar com profissionais do lado. Aí também acessei uma nutricionista, a Denise, também super capacitada, também muito focada em atletas. E aí tu começa a mexer um pouquinho na alimentação, né? Um pouquinho ou muito, dependendo do teu hábito. Mas tu vê que muda de figura, né? Então tu começa a sentir muito melhor. Né? E não é deixar de comer, porque tu tá gastando bastante também, mas é tu comer certo. Né? Comida boa, comida de verdade. Aquilo que realmente te nutre, né? E também fisioterapia. Né? Então também o pessoal da 3D Suporte, o Fabrício, o Matheus, craque também. Porque tem a questão da lesão. Eu sempre fui um atleta que machuquei muito, tive muita lesão muscular. Então eu fiz toda uma avaliação com os fisioterapeutas, com o Matheus e com o Fabrício, para verificar tendências de lesão. Porque tu começa a compensar uma musculatura, vai para uma exigência muito grande e acaba te lesionando. Então ele fez todo um diagnóstico, assim, Fogaça, tu tem possibilidade de lesionar na posterior, no joelho, então faz reforço muscular aqui, vamos fazendo acompanhamento que tu não vai ter lesão nunca, pode seguir a vida, tá super bem. E aí mais um check-up, né, 360 para ver tudo, que está tudo certo, e graças a Deus está tudo certo. Vamos encarar essas 42 quilômetros aí em setembro, vou fazer a meia de Floripa, que agora que é agosto, esse mês. Legal. E mês que vem faço 42. Quem sabe no próximo vindo aqui já vou ser maratonista. Opa. Vou trazer mais novidades aí. Terceira temporada vamos ter um maratonista falando... Maratonista de vendas. O que achou? Cara, muito legal, muito legal. Cara, a gente tava falando antes ali do início, né? Eu acredito muito nesse negócio de a gente ter um certo desconforto, né? Cara, eu gosto de viver com desconforto. Qualquer coisa que me gera um pouquinho de desconforto, eu vou querer fazer esse negócio. Então, cara, o lance... Hoje eu tô agora tô intensificando meu treino de Gil, que eu vou para os Estados Unidos mês que vem. E, cara, vou fazer uma temporadinha lá e quero treinar lá. Então, assim, porra, não quero chegar lá, né, com um errinho básico, com nada disso. Então, já comecei a fazer e, assim, pô, como é que eu vou encaixar isso na minha rotina? Né? Um treino a mais, que eu já treino e vou treinar mais. Aí eu, pô, fui fechar com um professor, ele falou assim, cara, tem uns horários aqui pra fechar aqui, cara, tem disponível aqui às 10 da manhã, às 2 da tarde e tal. E aí, assim... Fica bom pra ti? Eu falei, meu amigo, 10 da manhã, 2 da tarde, treinar jiu-jitsu, não dá, velho. Horário bom pra mim é 6, pode ser? Eu assim, pô, mas 6 é cedo, velho. 5h30 eu tô aqui, pode ser? E aí, pô, foi e convenci. Agora, cara, tô indo treinar às 5h40 da manhã, tô lá pra treinar. É o desconforto, cara. Tem que ter tem que ter essas coisas, né, cara? Sempre tem uma forma. Né, de tu conseguir encaixar, tem que te organizar, né, para poder encaixar. Tem o desconforto, tem o esforço. Não vou dizer aqui que todo dia eu levanto, né? Cara, às vezes eu toco o telefone, puta, ontem dormi tarde, fiquei fazendo um relatório, ou cheguei de viagem, mas tu te programa porque tu vai colher aquilo ali na frente. Total. Então, assim, esse desafio da maratona, ele não é, para mim, ele não é só físico, ele também é físico, né? Eu me sinto muito melhor hoje, né? Então, mas ele é muito mental também. Total mental. 42 quilômetros é quase 3 horas correndo, né? Então, assim, como tu trabalha mentalmente isso, né? Dentro de todos os desafios que a gente tem profissional também, e de tu saber que tu pode, que é possível fazer, né?
Então, cara, tá sendo bem, bem bacana. E é legal que tu consegue também estimular. Tem muitas pessoas que vêm falar comigo, Fogaça, eu tô vendo que tu tá treinando lá, pô, tu vai correr, comecei a correr também, preciso perder peso e tal. Então, tu acaba estimulando também pessoas a seguir. E é um hábito bom, positivo, né? Então, que legal que a gente consegue estimular aí e poder incentivar também uma turma. Isso aí, cara. Doutor, animal o papo. Eu não sei nem quanto tempo deu, depois eu vou ver, mas foi bastante. Cara, obrigado demais aqui por estar com a gente, né, no meio da semana aí, pra quem acha que nós estamos aqui às 10 da manhã, às 2 da tarde, não é isso, nós estamos... Quase 9 da noite. Quase 9 da noite, né, cara, assim, obrigado demais por ter conseguido vir, ter topado gravar com a gente, foi, cara, incrível, obrigado mesmo, e, turma, não podia ter encerrado melhor essa segunda temporada, né, então, estamos felizes demais. Fogaça, te passo a palavra para te mandar teu recado final aí para quem nos assistiu, né? Quiser mandar um recado para alguém, como é que as pessoas fazem para te contatar também, fica à vontade. Cara, obrigado pelo convite. Muito boa essa troca, né? Então, eu falei no início que não é só eu vim aqui contar minha história e poder contribuir um pouquinho, que seja, né, 2, 3, 5%, mas aprender com vocês também, pela experiência que vocês têm de mercado, né? De poder realmente ter essa... Eu falo muito, a nossa agenda ela é complicada, mas tu tem que ter disponibilidade, né? Porque são nesses momentos realmente que tu não só gera relacionamento, que eu valorizo muito o relacionamento, mas com certeza a contribuição, eu saio daqui muito melhor do que eu entrei. Então, é um investimento de tempo aqui que eu fico muito feliz de poder ter participado e... Casualmente ou não, é o último da série, né? Então também muito honrado por poder encerrar essa série. Eu acompanho o trabalho de vocês e assisti quase todos. Falou em 42, acho que não foi 42 que eu assisti, mas muitos eu assisti de profissionais de alto nível que passaram aqui. Então, muito feliz de poder passar aqui. Espero que seja a primeira de várias. Com certeza. Poder ter contribuído um pouco, né, com quem vai nos assistir. Não pode cortar nada, né? Ultrapassamos aqui, mas não pode cortar nada. Mas quem quiser me seguir, redes sociais aí, Fogaça_81, é o meu Instagram. LinkedIn, Marcelo Fogaça. Pode mandar lá que a gente responde, se conecta para poder trocar e aprender com cada um de vocês também. Doutor, esse aqui é presente para nós? Isso, deixa eu trazer aqui. Esse aqui, então, é o nosso press kit do Cereja. Vou contar, ainda temos um tempinho, vou contar rapidinho a história desse produto, né? E aí, dentro dessas esteiras de inovações que eu comentei da Bali, né? A gente vem lançando aí praticamente um produto por mês. A gente lançou, identificou que tinha uma oportunidade no mercado de um sabor, e era o cereja, né? A gente normalmente abre, conversa com nossos consumidores e aparece muito alguns sabores, e cereja foi um deles. E aí nós lançamos o cereja. E aí todos os consumidores que apreciavam o produto remetiam a uma memória afetiva. Falei, cara, esse produto, esse energético parece uma bala de cereja. Cara, e aí nós começamos a entender um pouquinho, né? Entender esse perfil de consumo. E era a bala Frigels. Todo mundo remetia à infância, né? Nós no colégio lá com a bala Frigels e tal. E aí conectamos o time da Frigel e disse, cara, tá caindo de madura uma collab aqui. Nós já lançamos o produto, mas a gente consegue ter velocidade para poder alterar ele e nós fazermos uma collab aí, Frigels e Bali. Vamos nessa? Na hora eles toparam. Então, 30 dias depois do nosso lançamento, a gente fez um relançamento. E aí trazendo muito essa questão também, não só da memória afetiva, da nostalgia de quem, né, consumia a bala. E dentro dessa bala, quem for lembrar que mais ou menos da nossa idade, assim... Dentro da bala tinha uma figurinha, né? Que era a paquera da época. Era uma figurinha que tu mandava pra gatinha, pra namorada. E aí nós trouxemos isso na nossa embalagem. Mentira. Então essa embalagem aqui, Frigels, ela tem a bala no front da lata e um QR Code. E aí esse QR Code, você faz a leitura aqui com a câmera e ele joga pro Instagram. E aí tem um filtro onde a bala fica em 3D e a figurinha roda as figurinhas da época. Genial. E aí você consegue escolher a figurinha e mandar pro crush lá que você quer enviar. Genial. Só não faz que nem um vendedor nosso fez e mandou pra compradora. Ela mandou só os 2 olhinhos assim, né? Porque, pô, tá me cantando? Não, é o lançamento. Aí teve que explicar, né? Mas deu certo. É um sucesso de venda, né? Um dos produtos que a gente acredita muito
Genial. na performance dele, né? Ele já está bem distribuído aí nos varejistas, mas ainda oportunidade de cadastro. Mas é um produto que a gente acredita que vai ser um dos principais lançamentos da Bali aí, que é o Bali Cereja com a collab da Frigels. Então ficou incrível. Depois a gente mostra aí como é que funciona o 3D, para o pessoal também poder fazer e colocar nas redes sociais. Baixa caloria, hein? Baixa caloria. É um produto que é aquilo que eu comentei, né? E até como estratégia também, como é que a gente tem feito os lançamentos. A gente lança ele somente na lata 473, que hoje é a categoria que mais cresce, é essa embalagem. E aí, esse produto performando, a gente desdobra ele nas demais embalagens, tanto 2 litros quanto o 269, e no zero. Né? Então, ele está agora na curva de cadastro ainda, mas é um produto que certamente, como a gente fez com o abacaxi com hortelã, desdobra ele em todas as variações que ele tem de portfólio. Então é um produto fantástico e tanto para tomar ele puro, né, de forma individual, mas também para poder ou compartilhar ou transformar. A gente teve uma mixologista que fez drinks com ele. Cara, ficou incrível. Ele visualmente é muito bonito pela cor, e ela misturou com laranja, misturou com Intention também, que é uma vodka nossa. E, cara, ficou incrível. Então, experimentem, porque realmente é um produto diferenciado. Cara, obrigado demais. Eu agradeço. Valeu mesmo. Turma, sem palavras, craque aqui, craque do futebol e aí do marketing, do trade, Fogaça com a gente para encerrar a segunda temporada aqui do Sellers Cast. Obrigado demais por quem nos acompanhou até aqui e em breve a gente volta para a terceira temporada. Valeu, brigadão.